Olá, eu sou Paulo Nobre e estarei junto com meu colega Everton Farias apresentando uma breve introdução às reações de oxirredução. Iremos linkar a um exemplo do cotidiano do aluno amapaense. Dando início, o que são as reações de oxirredução, ou também conhecidas como reações redox? As reações de oxirredução elas são caracterizadas por um processo de perda e ganho de elétrons. Ou seja, se determinado átomo, íon ou molécula perde elétrons, simultaneamente outro ganha esses elétrons. Como a gente tem aqui o exemplo abaixo. A gente tem o zinco na sua forma estável sólida, com número de oxidação igual a zero, reagindo com o cobre na sua forma iônica, com número de oxidação NOx 2+, se transformando em cobre sólido mais zinco na sua forma iônica. Como a gente pode observar na semiação de oxidação do zinco, a gente tem o zinco na sua forma sólida, que perde 2 elétrons e se transforma em zinco iônico 2+, e o cobre, por sua vez, acaba ganhando esses 2 elétrons, ou seja, ele estava cobre 2+, ele ganhou 2 elétrons e se transformou em cobre sólido, ou seja, os processos, as reações de oxirredução, elas são transferências de elétrons. Se determinada substância perde elétrons, outra acaba ganhando e vice-versa. Falando sobre NOx, ou número de oxidação, os números de oxidação NOx, na maioria das vezes, eles são fixos. Por exemplo, os elementos, o grupo dos metais alcalinos, quando em substâncias compostas, ele tem um NOx fixo mais um. Os metais alcalinos terrosos, em substâncias compostas, tem NOx fixo mais 2. A prata, em substâncias compostas, NOx fixo mais um, e assim por diante. Porém, em alguns casos, alguns elementos têm NOx que acabam variando, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, o hidrogênio, quando ele estiver ligado a metais, ou seja, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele vai ter um NOx, um número de oxidação, igual a mais um. Que um exemplo seria a água. O hidrogênio está ligado a, a um metal oxigênio, e esse, por sua vez, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando o hidrogênio for ligado a metais e quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento menos eletronegativo que ele vai ter um número de oxidação menos 1. Um exemplo disso são os hidretos. O hidreto de lítio, por exemplo. O lítio ele é menos eletronegativo que o hidrogênio. Logo, o hidrogênio, nesse composto, terá um número de oxidação menos 1. O mesmo acontece para o oxigênio, ele tem uma grande variação de número de oxidações dependendo das suas ligações. Ou seja, na maioria das vezes, quando o oxigênio estiver ligado a substâncias compostas, ele vai ter um NOx menos 2, como por exemplo no caso da água. Em peróxido, ele vai ter um NOx igual a menos 1, em superóxido, meio, em fluoretos, mais 2 ou menos 1. Ah, os agentes da reação. A gente diz que um agente redutor é quando um átomo ou íon doa elétrons, ele sofre oxidação e acaba provocando o ganho de elétrons, a redução de outro átomo ou íon. Ou seja, se um átomo doa elétrons, ele sofre oxidação e, por sua vez, ele provoca que outra espécie
sofra a redução. Já o agente oxidante é o contrário. Um átomo ou íon ele recebe o elétron, ou seja, ele recebeu elétrons, ele sofre redução. Ele faz com que a outra espécie perca elétrons, acabe oxidando, ou seja, um átomo recebeu elétrons, sofre a redução, ele provocou no outro a perda de elétrons, a oxidação. O que é a oxidação e a redução? A oxidação é a perda de elétrons e caracterizado, né, a oxidação é caracterizada pela perda de elétrons e nesse processo o número de oxidação NOx aumenta, ou seja, se determinada espécie perde elétrons, o número de oxidação dessa espécie irá aumentar. A redução é o processo contrário, a redução é o ganho de elétrons, e quando determinada substância ganha elétrons, o NOx dela diminui, pois ele ganha elétrons que são negativos. Um exemplo disso, nessa reação aqui nós temos o ferro com NOx igual a zero, reagindo com o oxigênio com NOx também igual a zero, se transformando em ferro com NOx mais 3 e o oxigênio com NOx menos 2 nesse composto. Então a gente tem que o ferro que estava com NOx zero se transformou com NOx mais 3, ou seja, ele oxidou, ocorreu uma oxidação, ele foi de 0 para mais 3, ele perdeu elétrons. Já o oxigênio, por sua vez, que estava no seu estado inicial com NOx zero estável, ganhou elétrons, pois o seu NOx ficou menos 2, ou seja, ele foi de 0 para menos 2, ele ganhou elétrons, ele reduziu. Então a gente chama o ferro de agente redutor, porque ele oxidou, ele perdeu elétrons, ele fez com que o oxigênio reduzisse, ou seja, o ferro oxidando, perdendo elétrons, fez com que o oxigênio sofresse redução, ganhando esses elétrons. E a gente chama o oxigênio de agente oxidante, pois ele estava com o NOx igual a zero, ele ganhou elétrons, ele fez com que outro oxidasse. Se ele ganhou elétrons, o ferro oxidou. Um exemplo, um grande exemplo, um dos vários exemplos da utilização do processo de oxirredução foi idealizado pelo químico e físico John Frederick Daniell em 1836. Ele criou uma das primeiras pilhas eletroquímicas, que consistia em uma ponte salina, que é um tubo em forma de U, que apresenta duas extremidades porosas, e contém uma solução aquosa formada por água e um sal. Ela conecta de forma direta as soluções das duas semicélulas da pilha. A principal função dessa ponte é promover o equilíbrio de cargas presentes tanto nas soluções do ânodo quanto do cátodo. Vejamos como funciona aqui logo abaixo. Nós temos a semicélula, a gente chama isso de semicélula, esse back contendo esse sistema. A gente tem os eletrodos, que são aqui representados por essa placa retangular de zinco e essa placa retangular de cobre, são os eletrodos. A ponte aqui, a ponte salina que a gente chama ela de eletrólito. O que acontece nessa pilha eletroquímica aqui, idealizada por Daniel? A gente tem um eletrodo de zinco, mergulhado aqui em uma solução de sulfato de zinco, e nós temos de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. A gente tem entre esses dois eletrodos, o cobre e o zinco,
uma diferença de potencial de redução e oxidação. O zinco ele tem um potencial de oxidação maior do que o cobre. Logo, o zinco ele vai sofrer oxidação, ele vai sofrer perda de elétrons. O zinco sofrendo perda de elétrons, os elétrons eles vão se locomover para o cobre. O cobre tem um potencial de reduzir maior que o do zinco. Logo, o zinco perdeu os elétrons, eles se locomovem para o cobre com um potencial maior de reduzir. Chegando aqui na placa de cobre, ele vai ter um excesso de elétrons. O cobre que está na sua forma iônica na solução vai de encontro a esses íons negativos e se reduz formando cobre sólido. Cobre sólido. A gente tem aqui embaixo as reações, né? O zinco sólido ele sofre oxidação, formando o zinco iônico mais elétrons, e o cobre, por sua vez, que está na sua forma iônica, ganha esses elétrons e acaba reduzindo, formando cobre sólido. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando como fica após essa reação. O zinco acaba por oxidar, ele vai perdendo, né, massa. O zinco sólido vai perdendo e vai virando o zinco iônico no meio, e o cobre, por sua vez, acaba reduzindo, formando mais massa, mais cobre no seu formado sólido. E essa passagem, né, dos elétrons acaba gerando uma mudança aqui de carga, ou seja, gerando energia. Dando continuidade, meu colega. Bom, dando continuidade, né, que o Paulo estava falando antes, em relação às reações de oxirredução, certo? Mas trazendo agora para o cotidiano do aluno amapaense, podemos utilizar como um exemplo, né, certo? Para contextualizar ainda mais esse tipo de reação, né? Podemos utilizar, são exemplos no caso dos navios que param em frente à nossa cidade, em frente à nossa orla aqui de Macapá, certo? Nós sabemos que esses navios, em seu casco, né, eles possuem muitos minerais em sua composição, certo? Desse casco. E nós sabemos que os metais, eles sofrem um processo de oxidação natural, certo? Eles perdem esses elétrons, certo? E vão formando aquela famosa ferrugem, que é uma forma de nós vermos, né, a olho nu, que aquele metal está sofrendo um processo de oxidação, certo? E com o tempo ele fica mais fraco, certo? Aqui no tópico, o processo de corrosão dos metais presente na vez frente à cidade de Macapá, ele diz que a corrosão dos metais é um processo natural em que o metal é deteriorado por meio de reações de oxirredução, né? Entre elas, agentes naturais, certo? Principalmente o oxigênio do ar. A corrosão ocorre porque os metais, com exceção do ouro e da platina, possuem potenciais de oxidação maiores do que o do oxigênio. Dessa forma, eles perdem os elétrons para o oxigênio presente no ar, certo? Ou seja, esses metais, em especial o ferro, né, ele presente, né, nos cachos desses navios, ele perde os seus elétrons para os átomos de oxigênio presentes no ar, certo? Porque nós sabemos que o ferro ele possui a capacidade de perder esses elétrons, certo? E o oxigênio possui a capacidade de receber esses elétrons, certo? Bom, aqui em relação à maresia, né, e sua relação com o processo de oxirredução, certo? A corrosão que ocorre no metais presente nas regiões costeiras é acelerada pela concentração elevada de sais desses locais. Esses sais são provenientes das águas, né, dos rios e do mar, ou do mar. E toda vez que uma onda arrebenta, né, traz a maresia e suas gotículas de água contendo sais em sua composição, certo? Em relação a esse sal presente nas águas, nós sabemos que a proporção em relação à concentração de sais presente na água do mar, ela é muito maior do que a concentração presente nas águas dos rios, certo? Mas é presente também nos rios esses tipos de sais, certo?
E com as maresias, né, esse processo de trazer esses íons, cloretos, no caso, para próximo desses metais presentes nos cascos, esses íons eles se juntam, né, e formam uma ponte de salina entre os metais, no caso o ferro que está presente nos cascos, e o oxigênio do ar, certo? Com isso, ele é uma forma de também de acelerar um pouco essa reação de oxirredução do ferro, saindo os elétrons do ferro e indo para os átomos do oxigênio, certo? Podemos perceber isso como o caso da formação dos ferrugem, né? Que é o produto, resultado dessa oxirredução desses metais, certo? E aqui embaixo nós temos a reação por etapas, certo? E a reação de modo geral. Na primeira parte temos que o ferro está em estado sólido, ou seja, ele está presente lá nos cascos dos navios. Ele perde esses dois elétrons, no caso, ele estava com o NOx inicial em zero, perdeu dois elétrons e ficou com o NOx 2+, certo? Então ele sofreu o processo de oxidação do ferro. Bom, em relação ao oxigênio, que estava mais embaixo, ele sofre o processo de redução, certo? Ou seja, ele estava com o NOx aparentemente inicial zero, ele ganhou dois elétrons, no caso, esses dois elétrons provenientes do ferro, e ficou com o NOx 2-, certo? Ele sofreu o processo de redução, certo? Ou seja, quem reduz é o agente oxidante, porque ele faz com que o outro metal se oxide, certo? E quem é no caso, o quem sofreu o processo de oxidação, no caso aqui o ferro, ele é o agente redutor, porque ele doou dois elétrons, ou seja, ele perdeu dois elétrons para o oxigênio, certo? Formando, então, ele é caracterizado como, na verdade, um agente redutor, certo? E embaixo temos aqui a equação geral, certo? E a formação da ferrugem, que não nada mais é do que o óxido de ferro, certo? O hidróxido de ferro, na verdade. Bom, dando continuidade, né? Em relação a todas essas etapas desse processo de oxidação, né? O que foi que as empresas fizeram como uma forma de diminuir, né? Esse processo de oxidação dos metais, né? E como uma forma de pelo menos diminuir proporcionalmente, né, esse tempo, no caso de oxirredução dos metais, certo? Uma dessas etapas foi a criação de certos tipos de pinturas, certo? Como pinturas com tintas epóxis e pinturas termoplásticas, certo? Esse tipo de pintura, eles fazem uma proteção a esses metais, certo? Diminuindo proporcionalmente, diretamente, esse processo de oxidação do ferro e, no caso, o processo de redução do oxigênio presente no ar, certo? Essa pintura, ela é uma forma, né? Tipo, ela é feita como uma capa nesse casco desses navios, né? E diminui, com esse objetivo de diminuir, na verdade, né? Esse processo de oxirredução. Temos aqui o exemplo, né? No caso desse navio que estava passando aqui em frente à nossa cidade. Podemos ver que esse navio ele tem uma pintura em sua parte do casco diferenciada, certo? Proveniente desse tipo, dessa certa pintura, né? Contendo esse objetivo de diminuir proporcionalmente o processo de oxidação do ferro presente em seu casco, certo? Outra forma de proteger, certo, esses metais é a presença da galvanização, que nada mais é do que um processo em que o metal, né, ele procura se proteger da oxidação, ele é revestido com outro mais nobre do que ele, certo? Isso faz com que o processo de corrosão demore mais a atingir o metal de mais fácil deterioração, certo? Temos aqui, no caso da imagem 1, aqui a imagem mais à esquerda, a presença de pequenos blocos de zinco, certo? Esses metais, no caso o zinco, vão sofrer primeiro a oxidação, né? E depois, no processo mais longo, vai sofrer o processo de oxidação do ferro, certo? Temos aqui na imagem 3, a imagem mais ao lado direito, o processo em que foi revestida totalmente a peça, né? Como galvanização. Ou seja, esse processo é uma forma de diminuir diretamente, né?
o processo de oxidação dos metais, e é uma forma que é mais utilizada, mais utilizada, né? Nesse processo de controle, podemos assim dizer, da reação de oxirredução. Bom, é, temos aqui as nossas referências, certo? E agradeço a todos e obrigado.